Oi pessoal, bom dia, meu nome é Alan. Primeiro, desculpa se eu estiver soando meio fanho ou minha voz estiver engraçada em algum momento durante o vídeo, mas a famosa virada de tempo de São Paulo acabou me pegando, então eu tô com essa cara de peixe morto no vídeo, tô super resfriado. Então tô aproveitando esse dia em casa hoje pra jogar um pouco e pra fazer esse videozinho. Então, o médico mandou ficar quieto, então eu fico quieto, sentado jogando sozinho. O jogo de hoje é um jogo que eu tô enrolando há algum tempo já pra fazer um vídeo dele, algumas pessoas já me pediram, mas como ele é um jogo, não vou dizer que ele é o jogo que eu mais gosto de jogar sozinho, mas talvez ele esteja entre os três primeiros. Eu gosto muito dele, só que ele exige tempo, ele exige preparação, então eu confesso que pra jogar sozinho eu gosto de alguns jogos mais straightforward, que você pega e senta e joga, ele não, você tem que preparar bem, né? Sem muita enrolação, o jogo de hoje é Senhor dos Anéis, o card game, aqui na versão nacional da Galápagos, né? O Senhor dos Anéis da Fantasy Fly. E ele joga de 1 a 2 jogadores. Quando a gente pensa em jogo cooperativo, né, que ele é isso, ele pode ser um jogo solo ou cooperativo, a gente sempre pensa numa mesa grande, né? 4, 5, 6 pessoas. E ele não. Você joga uma partida aí, você e um amigo, então ele é um two-player game na essência. Mas ele jogando sozinho ele funciona muito bem. Como é que é a estrutura do jogo? Senhor dos Anéis você tem uma série de cenários para você enfrentar, assim como a maioria desses tipos de jogos, né, como o Pathfinder e tantos outros. E você tem uma combinação de cartas, né, do baralho para você combinar algumas coisas. Quais são elas? São as cartas de liderança, as cartas de conhecimento, né, as cartas de espírito e as cartas de tática, cada uma com a sua cor. As cartas de liderança elas têm a cor meio roxa, as cartas de conhecimento elas vêm na cor verde, as cartas de espírito com fundo meio azulado e as de tática com fundo vermelho. Cada uma delas engloba uma coisa. As cartas de tática elas são muito direcionadas a dar porrada, assim, especificamente dar porrada. As de espírito elas manipulam bem o baralho, né? Tanto o seu quanto o que pode vir aparecendo do jogo contra você. As cartas de liderança elas ajudam a estrutura do teu baralho, assim, teu baralho fica forte com elas. Geralmente elas aceleram alguma coisa, como a captação de recursos, por exemplo. E as cartas de conhecimento elas dão, acho que elas são as cartas mais balanceadas. É difícil montar um baralho legal mesmo com elas, até hoje eu não consegui. Geralmente quando eu jogo com liderança e táticas, uma coisa bem direta. Embora nem sempre isso funcione. Mas ele é um jogo assim que te dá uma opção para customização muito grande. Então eu tenho a caixa básica, eu tenho todas as expansões que saíram no Brasil, né, que saíram naqueles packs de aventuras que eles formam um ciclo, que é a caçada por Gollum, né, é muito legal. Aqui tem um manualzinho de uma delas aqui, ó, que é o Conflito na Carrocha, que inclusive eu estava jogando, né, esse conflito aqui é porrada pura, esse aqui, tanto que o nível de dificuldade dele é 7. A dificuldade que os manuais dão é de 4 até 9, não vi nenhum 10 ainda. Então esse aqui é 7, assim, é porrada pura. Pra quem jogou a caixa básica e só ela, talvez lembre que no último cenário você tem que enfrentar 2 trolls de uma vez, é bem difícil. Então nesse aqui você enfrenta 4 de uma vez só. E esses 4 eles ainda têm uma habilidade de ensacar, que é pegar um dos heróis e colocar ele dentro de um saco, o cara não serve pra mais nada até o troll em questão estar morto. Então assim, é muito desafiador. Eu acho que eu tentei umas 4 vezes até dar certo. E só consegui quando eu tinha Radagast na mesa, Gandalf, Faramir, só gente porrada mesmo, assim, só gente porrada. Então, falando mais um pouquinho assim, sobre as expansões dela, meu primeiro ciclo ele começa no packzinho A Caçada por Gollum, aí vem no Conflito na Carrocha, os outros 4 que eu vou falar eu não joguei nenhum ainda, pretendo jogar mais um pouco hoje. É o Jornada a Rosgobel, As Colinas de Emin Muil, Os Pântanos Mortos e Retorno à Força das Trevas. Então assim, e ainda tem mais isso aqui, né? Tem essa caixinha, que é de uma série que lá fora eles chamam de Legends, né? Que é o Hobbit. Ela adapta o livro, então todos os acontecimentos aqui, eles têm o objetivo de trazer o livro mesmo, a história do livro para a experiência da mesa. E aqui a minha preferida, que é a Khazad-dûm, que é a série que eles chamam lá de... não é Legends, tem um outro nome. Mas é assim, esse packzinho que eu mostrei das primeiras aventuras, ele cria uma história paralela ao Senhor dos Anéis, uma história que poderia acontecer. O Khazad-dûm é a mesma coisa, já o Hobbit não, o Hobbit ele traz a história do livro mesmo.
Se eu não me engano, existe O Hobbit, existe O Senhor dos Anéis mesmo, os 3 livros, e acho que estava para sair, ou já saiu, o Silmarillion. Esse do Silmarillion eu quero muito ter contato com ele um dia, porque agora parar um pouquinho sobre o jogo e sobre o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é o melhor, pior livro que eu li na vida. Tá? Por que melhor? Porque ele é épico demais, ele criou todo um gênero, né? Tolkien pegou lendas que existiam e criou todo um gênero em cima daquilo. Ponto. Mas antes disso ele tinha engendrado tudo no Silmarillion. E o Silmarillion é o pior livro que eu li na vida. É o livro mais chato de ler do mundo. Mas é o livro com a história mais legal do mundo. Então é complicado entender isso, mas é essa a impressão que eu tenho. Porque a linguagem é muito rebuscada. A impressão que você tem é que o Tolkien escreve pra ele o tempo todo. Foda-se se você gosta da linguagem dele, se você não gosta, se você está entendendo ou não. Um bom exemplo disso, a narrativa dele, que é horrível. Ele, no segundo livro, Nas Duas Torres, ele para toda uma situação, aí vai lá falar da guerra, lá da batalha de Helm's Deep, fica quase o livro inteiro falando disso, e depois, lá no finalzinho, ele volta para a situação do começo do livro. Então isso dá uma aflição, cara. Uma coisa que eu gosto dos filmes do Peter Jackson é que ele corrigiu isso, né? Ele deixa as histórias em paralelo de maneira bem funcional. A trilogia do Senhor dos Anéis do Peter Jackson muito boa. Eu considero a segunda melhor trilogia que eu já vi na vida. Só perde para a trilogia do Star Wars, empatada com o Poderoso Chefão. Já a trilogia do Hobbit, não prefiro nem comentar. Enfim. E o jogo? Vou falar sobre o jogo, né? No jogo a gente tem um tipo de carta básico, que são os heróis, que são essas cartas aqui. Tá, então ele tem alguns atributos aí, o número lá em cima pintado em azul é o número que custa para você ter ele na mesa, né? Custa no seu nível de ameaça, daqui a pouco eu falo sobre isso. Depois você tem 3 estatísticas aí, que seriam algo como espírito, porrada e defesa. E o número vermelho embaixo, a quantidade de pontos de vida que ele aguenta. Toda vez que você tem um combate com os monstros, você vai comparar o seu ataque versus defesa e vice-versa. Quem tiver mais ganha, simples assim. E as cartas, todas elas têm uma série de habilidades aqui e um textozinho direto dos livros, ou alguma coisinha criada, bem direcionada com o cenário. Um outro tipo de carta que a gente usa muito são os aliados. Tá? Eles pode ver que eles têm essencialmente a mesma estrutura da carta dos heróis, mas o custo deles é pintado numa cor diferente, e eles têm habilidades bem variadas, eles ajudam muito. E os aliados eles também são ligados a uma esfera, né? No caso aqui, as táticas. Outro tipo de carta são as cartas de acessório, que você pode colocar tanto em aliados quanto em cartas de heróis. Sem elas é difícil para muito impossível ganhar. Depois nós temos as cartas que vêm do baralho, né? Essas aqui são essencialmente as cartas que nós usamos, esses 3 tipos de carta. Quando você vai jogar um cenário, o cenário ele vem com uma pré-montagem, então ele te dá tipos de carta para usar. Então essas cartas que eu estou mostrando aqui são cartas que vêm no Casadum. Então esse aqui é o símbolo do tipo de carta, esse outro aqui é o símbolo do tipo de carta. Então toda vez que você vai abrir um cenário, ele mostra uns símbolozinhos. Como você faz? Você pega a carta de descrição do cenário, pega os decks referentes a esses símbolos, embaralha todos eles e pronto, está feito o seu baralho de perigo. No jogo também tem algumas cartas em que este símbolo aqui, ele vem circulado em dourado. Tá? Essas cartas elas podem ser tiradas do jogo. Por quê? Porque elas deixam o jogo mais difícil. O objetivo delas é deixar o jogo mais difícil. Se você quer um jogo simples, né, uma partida mais direta, só tirar elas. Então o grau de dificuldade diminui um pouco, não consideravelmente, mas um pouco. No conflito da carroça, eu senti que diminui bem. É muito difícil ganhar com elas. Outro tipo de carta aqui, só para mostrar ainda no Casadum, são cartas do tipo objetivo, que elas aparecem no meio, então você tem que cumprir uma série de exigências para chegar nessas cartas e manter elas com você. E aqui uma carta de uma criatura épica, um Balrog. Pode ver que ele nem tem estatística e olha o nível de desafio dele lá em cima, ó, 50, o número máximo do jogo. Então é bem legal. Nas expansões do Senhor dos Anéis também, eles lançaram a carta do Goth-Mog. Acho que se vocês digitarem no Google Goth, né, com TH, Mog, e procurarem ele nas histórias lendárias do Senhor dos Anéis, né, no Silmarillion, ele aparece como o rei dos Balrogs. Então quem luta contra ele é o Fingolfin, que foi o maior rei elfo que existiu. Enfim, deixa eu parar de falar, senão eu começo a viajar. Então como é que você controla o jogo?
A gente tem esse marcadorzinho aqui. Você sempre vai ter 3 heróis na mesa, tá? Não pode ter mais que isso. Você pode ter menos, tá? Não mais. E a soma dos seus heróis, ela vai dar um número. Então vamos dizer que esse número fosse aqui entre, sei lá, 41, que já é altíssimo. Uma partida que acaba com 50, cada vez que acaba um turno, esse número aumenta em 1. Toda vez que tem um combate, toda vez que tem uma missão, que é um dos estágios do jogo, e você não alcança determinado número para superar essas missões, essa diferença também aumenta aquele número. Então nas partidas básicas, quando bater 50, acabou o jogo, tchau e bênção. O jogo é fácil, não é difícil, ele exige bastante porque você tem que ler muito para jogar esse jogo. Tá? O manual dele é bem escrito, é um manual tipo Fantasy Flight, né? Tem bastante informação, mas ele é um manual relativamente bem escrito. E é um jogo assim que volta e meia eu vejo a galera vendendo ele, eu não entendo porquê, então não sei. Eu não vou dizer que esse jogo ele é uma unanimidade, tá? Não falaria essa besteira. Acho que ele tem alguns defeitos, como todo card game tem, mas eu acho que pra quem é fã de Senhor dos Anéis, pra quem é fã de fantasia fantástica, né, assim, alta fantasia, esse jogo é obrigatório, cara. Nem que você jogue ele uma vez a cada 2, 3 meses, que é o meu caso. Esse jogo é obrigatório, principalmente naquele dia que você tá meio sem nada pra fazer, ou tá só você e aquele amigo, e vocês querem uma coisa mais imersiva, assim, pra relaxar. Senhor dos Anéis é uma boa pedida. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Sempre que posso eu estou respondendo os comentários. Às vezes demora um pouquinho, mas estou sempre respondendo. Para o próximo vídeo, eu vou gravar um desses dois aqui, ó. Ou esse aqui que está no meu ombro direito, ou esse aqui que está no meu ombro esquerdo. Beleza? Pessoal, obrigado. Até a próxima.